Oi, tudo bem contigo? Eu tô aqui para relatar um pouco do processo criativo do projeto O que Deixamos para a Cidade, Ilustrações sobre Gravataí, que é um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, da, promovido aqui pela Prefeitura de Gravataí. O projeto todo, esse vídeo vai estar divulgado em bit.ly barra o que deixamos. Ali o site vai ter toda a concentração dos materiais produzidos, né? E como essa exposição ela seria física e teve que se digitalizar, né? Eu incluí, né, no projeto esses relatos dos processos, né? Eu tenho dois grandes processos na, na interessante, que é o processo de criação e o processo de produção, né? Os dois caminham quase sempre meio juntos, assim, mas o que desencadeia é o processo criativo, né? É, é de onde a criação é de onde a ideia surge e para mim a ideia ela sempre é um rompante, assim, né? Eu, eu tenho alguns conceitos sobre ideias, né? E eu acho sempre que a ideia ela é uma coisa que as minhas ideias elas são conceitos que já existem, que eu vejo dentro das minhas possibilidades. Bom, eu talvez consiga fazer isso de alguma forma que talvez eu não saiba qual é, e, e mas eu vou fazer, né? Então esse projeto ele surgiu em outubro do ano passado, né? Ele teve uma primeira parte que ele é o que deixamos para a cidade, que é um projeto macro que eu tenho, que ele tem vários desdobramentos, né? Oficialmente ele está na segunda parte, mas ele tem outras atividades paralelas que me ajudam no processo criativo e a desenvolver as habilidades necessárias para chegar na entrega, né, do que foi inscrito no projeto por edital. Então, é, com o novo momento pandêmico, né, eu, eu acabei ficando mais por Gravataí. Eu moro em Gravataí há 30 anos. Eu me alfabetizei aqui na cidade. Eu me mudei em 1990, né, e fui logo cursar a primeira série. Então eu cheguei em uma cidade nova e aprendi a ler, né? Então para mim foi uma das coisas importantes, assim, de um marco, porque eu aprendi uma nova linguagem, que é a linguagem escrita, né? E ao mesmo tempo fui me adequando ao novo território e desenvolvendo minhas relações aqui, né? A minha última, e também já morei fora da cidade, voltei depois, né? A minha última volta para Gravataí foi em abril de 2020, né? Um pouquinho depois que iniciou a pandemia. E enfim, eu voltei para cá e tive que direcionar o meu trabalho, né? Claro, como vários outros segmentos se reinventaram, assim, eu tive que passar por um período bem assim de questionar, né, inclusive o papel do meu trabalho, né, e o que eu gostaria quais eram as ideias quais são as ideias que eu acredito e o que eu quero passar para as pessoas a partir do meu trabalho, né, e eu descobri, né, dessas reflexões que eu gostaria muito de conversar, né? Eu acho que eu preciso entender as outras ideias de outras pessoas, né, para ou complementar as minhas ações ou enfim, né, entender primeiramente e depois para saber o que a gente pode fazer junto, o que é bacana, sei lá, no máximo o que acontece é sair com um mau exemplo, assim, né? E
E eu questionei a minha relação com a cidade, né? Porque, enfim, com a restrição assim de circulação e esses, né, essas indas e vindas, eu frequentava muito Porto Alegre, ia para Novo Hamburgo também com uma certa frequência. E, enfim, eu estou em Gravataí, eu preciso ficar aqui e aproveitar as coisas que a cidade me proporciona, né? E, enfim, eu acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção e depois de circular pela cidade e de conversar e a saída de casa ser quase um evento muito especial assim, né? Então assim, uma ida ao mercado não é como era antigamente, então assim, além de cumprir os protocolos, tu ainda sai com mais, eu saio com mais vontade de conversar, e entender e conhecer as pessoas e estabelecer essas relações, né, que na verdade são, eu chamo de afetividades, assim, né, são gentilezas, são coisas boas, né, principalmente no comércio local. Então eu vou nos lugares, as pessoas me conhecem já de outras iniciativas, me conhecem do tempo do colégio, me conhecem de me ver na rua, né? Enfim, acho que agora consegui parar e conversar um pouco mais com as pessoas e entender, né, essas relações. Então, o que deixamos para a cidade foi uma grande desculpa, assim, né, para fazer uma reflexão de, pô, eu recebo tanta coisa legal, né? Tem tantas coisas boas na cidade, né? E, claro, tem outros ruins também, mas eh, focando nas coisas boas, né? O que eu contribuo para que esse ambiente seja um ambiente bacana, né? Como eh, eu cito sempre os novos baianos, né? Que a gente é o que deixa em cada um, né? Então, assim, o que eu deixo para as pessoas, o que eu deixo para a cidade, né? Acho que mais para frente eu vou contar o que eu deixo, mas essa exposição, esse projeto, ele é um pouco disso, assim, e eu compartilho agora esse processo criativo e essas histórias, assim, mais de bastidores, para justamente tentar não inovar na parte de exposição, mas como ela, todo esse papo que talvez a gente está tendo agora, ou eu estou falando agora, e depois espero, por favor, me responda, converse, tá aberto, aí tem meus contatos aí. Ah, abrir um diálogo, né? Porque eu não tenho certezas absolutas, eu sei das coisas que eu faço, eu tenho vontade de fazer muito mais coisas, faço as coisas dentro das minhas possibilidades e enfim, eu acho que também pegar esse recorte de cidade, eu tenho um recorte de Gravataí porque é onde eu vivo, né? Mas esse diálogo ele pode ser ampliado para outras coisas também. Eu decidi fazer esse recorte justamente porque talvez eu não tenha muita influência, né, em outros, em territórios maiores, enfim, mas acaba sendo mais ou menos um retrato assim da minha relação, das minhas ideias com a cidade e essa coisa toda que nos une. Mas, enfim, esse é um pouquinho da criação. A criatividade sempre é um pouco viagem e talvez alguns conceitos se confundam, assim, ou eu não tenha passado todos ainda, mas ao longo do trabalho eu vou dar uma pincelada geral em todos. Obrigado.